Olá, semioticistas. Hoje ainda tratando da gradualidade do figurativo, especificamente trataremos ou falaremos sobre o figurativo e o temático. E é nessa elasticidade semântica da figuratividade que se baseia quando nos dirigimos ao outro polo da categoria, a distinção entre figurativo e temático. O tema é uma das noções mais comumente utilizadas na análise literária, mas nem por isso sua definição pode ser considerada estável. Essa definição oscila entre os topoi, que é a paisagem, por exemplo, como signo cultural da natureza, e os motivos axiológicos, como a decadência. A comodidade dessa noção está assentada, de certo, no caráter difuso de sua definição. Ora, é possível torná-la mais precisa se ligarmos as isotopias temáticas a seu suporte figurativo. A tematização consiste em dotar uma sequência figurativa de significações mais abstratas que tem por função alicerçar os seus elementos e uni-los, indicando sua orientação e finalidade, ou inseri-los no campo de valores cognitivos ou passionais. Assim, para ser compreendido, o figurativo precisa ser assumido por um tema. E esse último tema dá sentido e valor às figuras. A descrição de uma isotopia figurativa visa, na maioria das vezes, ao estabelecimento da isotopia temática que a fundamenta, se esta não estiver textualizada. Isso porque essa significação de segundo nível pode se manifestar de maneira extremamente variada. Ela pode ser, por certo, explicitamente denominada por meio de um termo abstrato, por exemplo, que condensará um conjunto de sequências figurativas. O estudioso Courtet dá um exemplo disso com uma ilustração extraída de um conto de Perrault. Abre aspas, ele diz: a mãe tinha uma aversão horrível à caçula. Ela a obrigava a comer na cozinha e a trabalhar sem descanso. Entre outras coisas, a pobrezinha era obrigada 2 vezes por dia a ir buscar água a mais de meia légua de casa. Fecha aspas. O desenvolvimento figurativo e a precisão icônica, mais de meia légua, confirmam e intensificam o conteúdo temático passional da aversão. Tal significação temática e abstrata pode ser desenvolvida como uma unidade discursiva de comentário combinado ou agregado à significação figurativa da narrativa. Assim ocorre em outros casos com a fábula e a sua moral. A primeira dispõe em expansão figurativa aquilo que a última condensa abstratamente. A relação de equivalência entre as duas unidades de discurso pode ser formalmente comparada àquela que une a palavra à sua definição. Mas o par fábula, moral, reformulado como figurativo temático, realiza sobretudo uma das regras básicas da retórica aristotélica, a saber, a persuasão se dá quer por meio de exemplos, quer por meio de raciocínios. A significação temática pode ainda ser indicada com o auxílio das expressões cuja função é conectar as duas isotopias de leitura.
expressões que a retórica denomina precisamente figurativas. Tais conectores podem ser fixos e funcionar termo a termo, quando a significação abstrata é ilustrada por meio ou por uma figura necessária, como no caso da alegoria. Por exemplo, as flechas sucessivas do Cupido, no Romance da Rosa, correspondem a uma distribuição regulamentada dos sentimentos amorosos. Os conectores podem manter a significação aberta quando a isotopia figurativa é predominante e se oferece como estrutura receptora para as isotopias possíveis da abstração, como no caso do símbolo, né? Nessa obra que diz, em francês, né? La nature est un temple où de vivants piliers, laissant parfois sortir de confuses paroles. Ou de forma diferente, no caso da metáfora, quando ele diz mon beau navire ou ma mémoire, avons-nous assez navigué? Mas essa significação pode também permanecer implícita, quer porque se espere que seja interpretada de maneira evidente, quer porque se abra à livre interpretação do destinatário, ficando então inteiramente sob a sua responsabilidade. É o caso da parábola, caracterizada pela pluralidade de isotopias figurativas possíveis para significar uma única isotopia temática, na qual diversas narrativas diferentes trazem uma mesma mensagem axiológica. Certos discursos parecem se instituir sobre isotopias exclusivamente figurativas, como o Manual do Proprietário ou a Receita Culinária, por exemplo. Mas também nesses casos, uma tematização poderia facilmente ser reconhecida, funcional, por exemplo, sem excluir outros desenvolvimentos temáticos, na ordem dos valores estéticos, gustativos, etc., passíveis de serem introduzidos nesse tipo de discurso. Inversamente, os discursos científico, filosófico, teórico, etc., parecem arrolar exclusivamente isotopias temáticas. A análise poderia então examinar os modos de inserção da figuratividade no discurso argumentativo, não somente por meio de ilustrações concretas, porém, mais profundamente por meio das figuras análogas que buscam tornar sensível aquilo que é por natureza exterior e inacessível à percepção.